Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos retornando nesse dia para falar mais um pouco da geografia e dizer para vocês que essa é mais uma aula onde nós vamos expor aqui, no sexto ano, algumas informações sobre o planeta Terra. Nós temos visto algo sobre o planeta, sobre a água, sobre as formas de relevo, sobre várias questões básicas aqui da geografia, e hoje nós vamos falar mais um pouco, ok? Então se ajeite aí na sua poltrona, na sua cadeira, no seu sofá, onde você estiver, para nós aprendermos mais um pouco da geografia. Eu sou Raimundo Cruz, professor de geografia, e hoje nós vamos falar um pouco sobre relevo, água e paisagens terrestres, ok? Então, relevo, água e paisagens terrestres. Olha só. Quando nós falamos de relevo, água e paisagens terrestres, uma das coisas que permeia esse assunto são as formações do relevo, ou a formação do relevo. O relevo de um determinado lugar, seja ele de um estado, de um país, ou do mundo, ou de um continente, ele teve a sua formação no passado, e no decorrer do tempo, dos anos que vão se passando, dos milhares e milhões de anos que vão se passando, ele vai se modificando, mas houve um momento em que aconteceu a formação do relevo, seja ele com 3 partes, ou 4 partes, ou 5 partes, nós vamos falar durante esta aula, mas de forma que houve essa formação no passado, há milhões de anos atrás. Nós já vimos isso quando nós estudamos a origem da Terra, ok? Então, a formação do relevo. O relevo, pessoal, ele é formado por 2 forças, que nós denominamos aqui de forças internas e forças externas. As forças internas que agem no interior da Terra são chamadas de endógenas ou endógenos. São fenômenos endógenos que acontecem no interior da Terra, são as forças internas. Os vulcões que se desenvolvem no interior da Terra e chegam até a superfície, e as forças externas, que nós chamamos de exógenos, ou fenômenos exógenos, ok? São os terremotos, que se originam também no interior da Terra, mas com grande, digamos assim, agindo muito forte, intensamente na superfície terrestre. Mas os ventos, as forças internas, por exemplo, os ventos, a erosão do solo, estão caracterizadas aí dentro das forças externas, que nós estamos denominando aqui de exógenos, ou fenômenos exógenos. E aí, baseado nesse conceito, ou nesses conceitos aí de forças internas e forças internas, nós vamos ver os tipos de rochas, Nós temos, vocês já viram isso, eu tenho certeza, já sabem os tipos de rocha. Nós temos pelo menos 3 tipos de rochas, As rochas magmáticas, tem uma divisão dela, aí nós vamos ver depois. As rochas sedimentares, e as rochas metamórficas, tá? Ok? Gravem aí esses tipos de rochas, porque já é assunto para a nossa próxima avaliação, ok? Então, rochas magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas, tá certo? E aí vem as formas de relevo. Olha, gente, as formas do relevo, elas são de acordo com o que nós dissemos aqui bem no início da aula, Elas são de acordo com a formação, As formas de relevo, elas são de acordo com a formação, seja do estado, do planeta, do continente, do país, Na formação é que nós temos aí, não mais as formas como elas foram formadas lá no início, mas porque já houve um desgaste, já houve alguns fenômenos já aconteceram, e aí vão modificando essas formas de relevo. Mas nós temos aí algumas formas de relevo. Os planaltos, ok? Os planaltos, as planícies, ok? As montanhas e as depressões. Quando eu disse agora o relevo é formado por 3 partes, 4 partes ou 5 partes, eu estava me referindo a isso aqui, certo? Os planaltos, as planícies, as montanhas e as depressões, Ainda tem os morros, tem as serras, que não são características mais já originárias desses 4 aqui que nós estamos falando. Os planaltos, as planícies, as montanhas e as depressões são o básico aqui para a gente entender o que são formas de relevo,
As planícies são as terras baixas, né? Os planaltos são as terras mais altas e as montanhas mais altas ainda, né? Se a gente fosse aqui seguir um roteiro a sequência de altitude, seria primeiro as planícies, né? As mais baixas, até 200 metros de altitude. Os planaltos, né? Alguns dos nossos estudiosos, né? Que falaram muito sobre as formas de relevo, disseram que os planaltos vão até 500 metros, né? De altitude. E as montanhas, né? As montanhas que são as partes mais altas ou com maior altitude num estado ou num país ou num continente, ok? E as depressões, que são as terras consideradas abaixo do nível do mar. Eu costumo dizer, numa linguagem bem popular, que as depressões são os buracos na superfície terrestre, são as partes, são os vales, né? Aquelas terras mais baixas que a gente pode dizer assim, estão abaixo do nível do mar. O que é isso? O nível do mar é um ponto que tem na superfície terrestre, né? De acordo com o nível do mar, e a gente tem como referência isso aí. Todas as terras que estão acima do nível do mar, né, são essas aí, planícies, planaltos e montanhas. E as que estão abaixo do nível do mar são as depressões. Ok? Beleza? Tudo entendido aí? Então, as rochas magmáticas, sedimentares, metamórficas, e as formas de relevo, planaltos, planícies, montanhas e depressões. Beleza? Vamos para frente. E aí, falando ainda de relevo, águas e as mudanças que ocorrem no planeta, nós vamos falar um pouquinho de águas continentais. Gente, as águas continentais, elas compreendem aí os rios, né? Os rios. Os rios são parte aí das águas continentais. Mas nós temos mais algumas coisas que fazem parte aí, alguns itens, né, que fazem parte aí das águas continentais. Os rios, os lagos, né? O que são as águas continentais? São todas as águas que estão na superfície terrestre, né, e dentro no continente, né? No continente. Os rios, os lagos, as águas subterrâneas também, né? O que está abaixo da superfície aqui, onde nós estamos, né? Pisando, ok? Então essas águas subterrâneas fazem parte também das águas continentais. O nosso estado é um estado muito rico, né? Quando se fala de águas subterrâneas, né? O lençol freático, né? O que passa aqui abaixo da onde nós estamos é muito rico aqui no nosso estado, né? Muito forte, ok? Os lençóis freáticos, acabei de falar, né? Isso aí. E os aquíferos. Quem são os aquíferos? São verdadeiros rios, né? No interior da Terra, né? Eu gosto sempre de lembrar, quando estou falando desse assunto, dos poços tubulares, né? A gente pode furar um poço tubular. Vocês sabem o que é isso aqui que eu estou falando, né? Um poço tubular. Aqueles poços que os sítios têm, as fazendas, né? Que fazem lá, leva a máquina e faz uma perfuração de 100, 200 metros, dependendo do lençol freático, né? Mas aí, em perfurando um poço daqueles, né, vai chegar num aquífero ou no lençol freático, né? São verdadeiros rios, né? E você fica sugando a água de um poço desse e o tempo inteiro, né? 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, né? A não ser quando a gente está dizendo que a água vai acabar, né? E pelo visto está indo mesmo, né? Mas enquanto isso não acontece, nós estamos vendo aí, nós estamos sugando a água dos nossos lençóis freáticos através desses poços tubulares. E aí são verdadeiros aquíferos, né? No interior da Terra, que nós chamamos aí de verdadeiros aquíferos, né? São os rios, né? No interior da Terra. Ok? Fatores que interferem nas características de um rio, né? Vamos ver aqui. Gente, isso aqui está no módulo de vocês, ok? A gente está só dando aqui umas pinceladas para que vocês possam ter uma noção maior, né, do que a gente está falando aqui. Mas corra depois para o seu módulo e veja isso aí na íntegra, certo? Fatores que interferem nas características de um rio. A formação da paisagem. Olha só, um rio só existe dependendo da formação da paisagem. Aí você fala assim, professor, poderia ter um rio no deserto? Poderia, né? Não é impossível não, mas é bem mais difícil ter um rio no deserto do que ter um rio na floresta amazônica. Né? É bem mais difícil ter um rio no deserto do que lá na floresta amazônica, né? Ou numa outra floresta qualquer. Por quê? Porque a formação da paisagem, né? A vegetação, a hidrografia, essas coisas todas influenciam na questão ou interferem nas características de um rio. Né? Eu já vi muitos rios secarem aqui no Brasil por conta da vegetação que foi devastada. Né? E já vi alguns rios, né, nascerem por conta da vegetação que foi recuperada. Existe isso? Existe sim, já vi. Ok? Beleza? Desgaste do solo. Outro fator que interfere nas características de um rio. O desgaste do solo. Quando o solo se desgasta, né, esse desgaste ele interfere
nas características de um rio, ou para ele se acabar de vez, ou pelo menos para diminuir, porque o desgaste do solo, ele leva, através da água da chuva, ele leva, essa água da chuva leva esse desgaste que vai ocorrendo no solo para dentro do rio, ok? Os famosos detritos, a areia, os pedaços de rochas, né? Eles são levados, carregados literalmente, né? Para o leito do rio. Isso por conta do desgaste do solo. E aí vai interferindo nas características desse rio, ok? O clima também, ok? O clima influencia nos fatores, né? Ou nas características de um rio, tá certo? A variação da altitude ou de altitude, né? Um local com maior altitude ou com menor altitude, né? Pode interferir nas características de um rio, né? O rio Nilo, por exemplo, nasce numa montanha, né? Gelada. E daí é que dá origem ao rio Nilo, né? Até o seu final. Beleza? Então, beleza aí? Vimos aí as características, né? Que interferem na formação de um rio, né? Ou no rio. E na sequência nós vamos ver as partes de um rio. Olha só, as partes de um rio. Gente, os rios são formados por diferentes partes. Olha só. Cada uma das quais possui características próprias e recebe um nome específico. Então, atentem bem para essas diferentes partes do rio ou de um rio, porque cada uma delas, pessoal, possuem características próprias, né? E recebem um nome específico. Se não, vejamos aqui, ó, a nascente. Vocês já ouviram falar na nascente de um rio, né? A nascente do rio Parnaíba, do rio Poti, né? Nascente do rio Amazonas, né? E por aí vai. Local onde o rio nasce. Inicia o seu curso, ok? Eu não visitei ainda as nascentes de um rio, mas eu já visitei as nascentes de um riacho. É bem diferente, mas é a mesma sequência, né? Gente, a água fluindo, saindo, como se fosse assim uma panela fervendo, ok? E a água saindo do interior da terra, naquele local onde nascia aquele riacho, a gente chamava naquela época de um minador, né? Na linguagem lá do interior. Aí a água está minando aqui, mas na verdade era nascente daquele riacho, né? Nas margens de uma montanha, de uma serra, de algo mais com altitude maior, ali nascia aquele riacho e era um verdadeiro, sei lá, algo que parece que estava fervendo ali, aquela água fluindo do interior da terra e dando origem àquele riacho. Então a nascente é o local onde o rio nasce e inicia o seu curso, né? O rio não nasce com aquele amontoado de água que tem passando aqui no rio Parnaíba, no rio Poti, no rio Amazonas, no rio Nilo. Ele não nasce com aquele amontoado de água. Ele vai ganhando aquela água no decorrer do seu percurso, ok? Afluentes. Afluentes são os rios menores que desaguam no leito do rio principal. O rio Amazonas tem os seus afluentes, aqueles que vão desaguando no rio Amazonas e que vão fazendo com que esse rio seja maior, né, no seu percurso ou no seu curso, ok? São os afluentes. O rio Parnaíba tem vários afluentes, né? Inclusive o rio Poti é o afluente do rio Parnaíba, né? Porque deságua no rio Parnaíba, certo? Vão entendendo aí, gente. Isso aqui é assunto da nossa próxima avaliação, ok? Beleza? Então vimos aí as nascentes de um rio, os afluentes, né? Que são os rios menores que desaguam no leito do rio principal. O que mais? O lago, né? A área de depressão do relevo que propicia a concentração de água. Então, o lago geralmente ele se forma, né, num local de depressão, né? Eu disse agora há pouco que era uma depressão. As terras abaixo do nível do mar. Então, se não tiver abaixo do nível do mar, a tendência da água é escoar, né? É andar, viajar, né, em direção a outro rio ou ao mar. Se tem uma área abaixo do nível do mar, então essa água vai se concentrar em um determinado lugar, e aí nós chamamos esse determinado lugar de lago, né? Acho que vocês conhecem um lago, uma lagoa, né? Sei lá, algo parecido com isso aí, beleza? A foz do rio, parte do rio que deságua em outro rio, né? A foz, parte do rio que deságua em outro rio. Foz do rio Amazonas, foz do rio Parnaíba, foz do rio Nilo, né? É a parte do rio que deságua em outro rio, tá certo? A margem, a área localizada ao lado do rio, tem a margem direita e a margem esquerda, né? Nós temos aqui no nosso rio, né? O nosso rio Parnaíba, de um lado, né, na sua margem direita, o rio Piauí,
o Piauí, né? Na margem esquerda, o Maranhão, né?